A gente só falou de problema até agora, né? Agora vamos falar um pouquinho de solução. Entendendo aqueles que estão interessados, que querem aprender a respeito de impermeabilização, que conseguem, de certa forma, adentrar num curso, ou eles vão lá para o Senai, ou estão recebendo um treinamento da Vedacity. Sim. Agora vamos nos colocar na posição de instrutor profissional, como é o Diogo, né? De formação acadêmica aqui. Qual é a melhor maneira de treinar essa galera? Como eu faço esse povo entender o objetivo do curso, que é fazer com que o cara saia de lá com capacitação teórica e ainda habilidade prática pronto e apto para aplicar produtos de impermeabilização em obras por aí, né? Sem precisar chamar o professor depois que deu vazamento, né? Qual é a melhor maneira de treinar essa mão de obra? É desafiador. Eu parto do princípio da dor. E eu uso... você falou dos problemas, né? Até agora que a gente comentou só sobre problemas. Sim. E eu uso os problemas como início da conversa, vamos dizer assim. Bom, se o mercado ele tem uma dor, ele gera uma oportunidade. E eu parto do princípio que se o aluno está lá é porque ele está buscando, ele enxergou uma oportunidade, um caminho que ele pode aproveitar ali e tal. Enfim. Aí os desafios para ir quebrando alguns vícios, né, tabus, é a repetição, é a conversa sempre ali no pé do ouvido. Até por isso, no início a gente estava comentando sobre a limpeza, né? Sim, Teu pai te deu lá o primeiro instrumento, ferramenta foi a vassoura. Foi a vassoura. No Senai a gente tem muito disso. Todo curso, toda aula em oficina, 30 minutos antes de acabar ali o curso, o dia, né? Encerrar a atividade, vamos fazer uma limpeza. E tem um propósito maior por trás disso, que é a repetição, e a repetição ela vai gerar a autodisciplina. Até que chega um momento que aquilo fica natural. Então, assim, eu acho que o desafio é esse. A gente encontrar, no meu caso, como instrutor, como docente, traçar uma estratégia para que aquela estratégia ela tenha ali dentro do que é possível, né, as repetições, e ali eu monitorando, fazendo com que o aluno ele tenha a condição de enxergar, né, uma forma de se autodisciplinar. Sim. Porque o curso às vezes é uma carga horária pequena. Sim. Eu não vou conseguir fazer um processo ali que, sei lá, mas o aluno ele precisa pelo menos identificar aquilo como uma necessidade e sair dali praticando, forçando, né? Porque vai chegar um momento que, se ele se autodisciplina, vai chegar um momento que vai ser natural. Exato. Eu costumo dizer que também tem que ter um pouquinho de ousadia. Foi o que ele falou, do aluno fazer o treinamento e realmente sair seguro daquilo que ele aprendeu para ele transmitir aquilo para a prática no dia a dia. Porque, por exemplo, no nosso caso, eu acho que das situações mais difíceis, né, Isa, é a manta asfáltica. Que é muito detalhe, a questão do maçarico, quando você chega nos pontos críticos, ali você percebe que é onde os alunos mais travam, porque você tem que pegar lá o estilete para cortar a manta certinho, fazer o embutimento. Então, essas partes assim, dá para perceber que eles ficam um pouco receosos. Até recentemente teve um caso, eu fui fazer um treinamento teórico para a equipe de manutenção da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eles pegou 84 colaboradores e pediram treinamento para nós, porque eles queriam fazer a impermeabilização em uma área de 7 mil metros, com manta asfáltica, com treinamento teórico. Imagina. Aí, tudo bem. Mão de obra voluntária. Mão de obra voluntária. Aí levamos lá, levei o material, explicamos, tentamos mostrar tudo assim, os detalhes, tudo certinho, para eles tentar entender o recado que nós estávamos transmitindo. E no final, o engenheiro responsável falou: rapaz,
eu vi que eu não entendo nada de impermeabilização. Aí eu expliquei para ele a importância de um projetista, de uma mão de obra qualificada, de uma empresa qualificada, e eles captaram a ideia. Inclusive, esses dias eu falei com um dos responsáveis e eles estão fazendo orçamento para executar o trabalho com uma mão de obra, porque é uma responsabilidade que vai ficar para sempre. Você vai, ao invés de você consertar o seu problema, você vai criar um outro problema. Exato. Entendeu? Aí, o bacana na impermeabilização, eu, por exemplo, Isaías, se eu tiver que executar um serviço de impermeabilização, começando de uma obra nova, eu posso muito bem contratar alguns profissionais para executar a regularização da área. Quando chegar no momento da impermeabilização, eu, Isaías, vou iniciar a minha execução. Então, não tem por que a gente fazer no curso de impermeabilização, por exemplo, qual que é o requisito básico, por exemplo? É saber para que serve uma alvenaria, a função de um chapisco, de um contrapiso. Já é meio caminho andado, porque a gente precisa ter essa base executada para a gente iniciar a impermeabilização. Então, quem se tornar de fato um especialista e quer realmente pôr a mão na massa, ele tem que conhecer o conceito de produto e nunca fazer nenhum tipo de julgamento. Por exemplo, manto asfáltico é um produto que ele é pré-fabricado. Então você trabalha no metro quadrado uma única vez. Diferente de uma membrana, eu aplico a primeira demão diluída em água, vem com a segunda, a terceira, opa, sobrou o produto, leva para outra área. Não, tem que consumir aqui. Eu vou aplicar a quarta ou a quinta demão. O importante é conhecer conceito e característica de produto. Agora, os demais serviços, proteção mecânica, aí você contrata a equipe para fazer proteção mecânica, acompanha para ninguém danificar a impermeabilização e tá tudo certo. Sim. Né? Então, pode falar isso. Fica à vontade, Fernando. E um outro ponto importante que a gente discute bastante também, desses profissionais que nós falamos hoje na questão de conceito de produto. Quantos que realmente leem uma ficha técnica antes de usar o produto? Exatamente. Que é um ponto importante para você saber o que você está mexendo ali, qual é o consumo, quantas demãos, que eles geralmente focam muito nas demãos. Demão é o método de aplicação. Isso. Agora o consumo, inclusive ontem eu comentei com ele, um cliente falando, tenho que usar tanto de produto, mas eu fiz as contas aqui, vai dar R$6.000. Mas a área que ele tinha era 115 metros quadrados e o consumo que o produto pedia era aquela quantidade. Não tem outro? Infelizmente não tem. Não, então eu vou procurar outro. Fica à vontade. Mas o produto recomenda isso. Se você quer realmente chegar na estanqueidade, é isso. Então, o aplicador, às vezes, até mesmo na hora de... Uma coisa que o Isa falou também do cálculo de consumo. A gente às vezes brinca. O cara consegue calcular o cimento, a areia, a água, mas chega no impermeabilizante ele trava. E a impressão que passa para nós é que ele vai tirar o dinheiro do bolso dele. E é o proprietário que vai comprar. Então, fica tudo destoando assim, as situações. Mas realmente é complicado essa questão. O pedreiro ele tem uma leve mania de querer tomar decisão com o bolso dele, né? E, na verdade, quem toma decisão é o bolso do cliente, né? Exato. Então, às vezes eu falo pro pessoal que trabalha pra mim, fala assim, quem que tá fazendo a obra tá pagando vocês? Dá a impressão que sim, gente. Porque vocês querem economizar em tudo? Tem coisa que você não tem que economizar, tem coisa que você tem que fazer o que é correto. Sim. Né? Mas aqui é isso, meu amigo, não é? 2 demãos passa de tinta. Que 2 demãos passa? Eu sei que vai dormir olhando pra essa parede. Exato. Né? Não faz sentido. Sim. Então tem os pedreiros, como o Diogo falou, às vezes tem uns tabus, né? Tem algumas coisas que precisam ser quebradas, né? Algumas coisas que eles trazem, não sei que ideia eles têm, né? E a gente precisa primeiro passar esse norte teórico, né? E é legal quando eu pegava os alunos lá do curso de mestre de obras, que eram alunos que geralmente já era até requisito do curso, tinha uma prática, né? Então ele já precisava ser um profissional. A gente, por exemplo, não aceitava alunos que eram ajudantes, né? Certo. Tinha que ser profissional já, né? Por quê? Porque o cara que já trabalhou na obra como um profissional, ele tem uma noção dos serviços, né? E além de ter uma noção dos serviços, ele já teve também ali alguém que ensinou ele a fazer alguma coisa. Então ele já passou por esse processo que o Diogo passa com os alunos que estão começando. Às vezes o Diogo ensina um aluno lá a sentar um azulejo que o cara nunca olhou uma serra mármore na vida, né? O cara não sabe nem como é que liga, Sim, né? Isso é característico dos cursos CAI. Do curso CAI, né? Sim. O cara não sabe nem como
começar, né? Então, para o mestre de obras, por exemplo, não tinha isso, não tinha como, né? Eu tinha que falar de uma serra mármore como se eu estivesse falando de cimento, né? O cara já sabe o que é aquilo, né? E é legal isso, porque você vê a evolução do aluno, né? Sim. E na impermeabilização eu vejo que, assim, até no curso de mestre de obra, aí não, se é falar de uma argamassa polimérica, não era a mesma coisa de falar de uma serra mármore, entendeu? O cara não sabia o que era isso, né? Era mais fácil o cara saber o que é um Vedatop do que uma argamassa polimérica. Então você fala, pô, meu amigo, é a mesma coisa de você falar, né? Não faz sentido, né? Cotonete, o Danone, né? Sabe? Tem que entender o negócio. E na construção civil tem isso. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.